Reparem, 2 nulidades estão sendo plantadas nesse processo. 2 saídas honrosas estão sendo plantadas pelo Luiz Fux nesse processo. Esse é o foro competente? Foi isso que anulou todos os processos do Lula. 2, que também anulou inúmeros processos da Lava Jato, que é, essa delação, ela é válida ou não? Cai a delação do Mauro Cid, acabou o processo. A denúncia da PGR é basicamente baseada na delação do Mauro Cid. E se a delação é ilegal, a denúncia vai pro saco. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Vaza a primeira informação sobre possível prisão de Bolsonaro pelo STF. É isso mesmo. A possibilidade de prisão imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro foi descartada por ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a decisão que o tornou réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo integrantes da corte, qualquer detenção só ocorreria em caso de justificativa para uma prisão preventiva, ou após o trânsito em julgado do processo, quando não houver mais possibilidade de recurso. Durante a sessão iniciada na última terça-feira, aliados do ex-presidente demonstraram preocupação com a hipótese de uma eventual prisão ao término do julgamento. Contudo, fontes próximas ao STF afirmaram que essa ideia não passou de especulação. A linha adotada pelos ministros foi clara. A prisão só se concretizaria diante de fatos novos ou condenação definitiva. Fux muda completamente o discurso, Moraes reage assustado e surge fio de esperança. É isso mesmo. O ministro Luiz Fux é a surpresa da vez. Inesperadamente, ele indicou que vai revisar a pena prevista para Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar a estátua à Justiça, em frente à sede da corte, durante os atos de 8 de janeiro. Na cara do ministro Alexandre de Moraes, Fux declarou: "Eu quero analisar o contexto em que se encontrava essa senhora. Em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada." Fecha aspas. Moraes, visivelmente surpreso e assustado, reagiu tentando mostrar uma suposta culpa de Débora. Paulo Figueiredo traz o vídeo e comenta: "Nenhuma surpresa no Bolsonaro réu. Podia ser réu de cabeça em pé com a última palavra, ou podia ser réu encostado dentro de um gabinete escondido. Não teve grandes surpresas no que foi dito pelos ministros, exceto 2. Uma boa e uma indiferente. A boa obviamente, foi o Luiz Fux. E eu queria que o Bruno, para a gente comentar, coloca a fala do Luiz Fux, por favor. O ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas,
Depois a mudança de que autoridades deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então... Está discutindo a questão da competência aqui agora. A competência do Supremo Tribunal Ou Federal, seja, o Bolsonaro... ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello... A discussão é se o presidente Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira turma ou pelo Supremo. O que o Fux está dizendo é o óbvio, que o Supremo muda o seu entendimento de acordo com a conveniência e é absolutamente incoerente, e que o fato de que o presidente Bolsonaro, que sequer deveria estar sendo julgado pelo Supremo, mas uma vez que está sendo, porque ele não é autoridade, mas uma vez que ele é tratado como autoridade, bom, logo, então ele deveria ser julgado pelo pleno, ou seja, por todos, pelo plenário, por todos eles, e não pelos 5 amigos do Alexandre, onde ele tem mais chance e achava que ia conseguir unanimidade. Deixa o Fux continuar. O professor todos nós dizia, se a competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi logo, que foi depois do modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. Não é pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Claro, porque muda de ideia toda hora. O que é importante é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vezes para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então, eu peço todas as vezes para acolher essa preliminar. E isso, eu não sei se vocês captaram a importância dessa fala, porque eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês têm idade para lembrar, eu não sei se vocês têm... Bom, aqueles que tiverem mais de 3 anos de idade, lembram que o julgamento do Lula foi anulado pelo quê? Quem puder, me diga aqui no chat. O que fez o julgamento do Lula ser anulado? A discussão de competência. O que o Fux está dizendo e o que ele está plantando nesse momento é: olha, nós não somos o juízo competente para discutir e para julgar o presidente Bolsonaro. O juízo competente é outro, e isso pode gerar anulação. E o Fux também disse, eu acho que não foi separado esse vídeo aqui pra gente, mas também levantou outra nulidade importante, que é a nulidade... Tem? Tem? Então bota. Corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa-fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fato que gera colaboração. Que foi dito pelo Juca. Eu não tenho dúvida que houve omissão. Tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade,
nós estamos assim num momento em que é preambular, tem o Ministério Público se desincumbiu para esse momento de juntar outros Preambular. documentos, outros fatos, enfim, mas evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecer o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas, realmente, eu vejo que, nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Aliás, duas justiças aqui. O primeiro vídeo foi do Space Liberdade e o segundo do Cláudio Dantas. Eu sempre procuro dar o crédito dos vídeos que eu utilizo. Mas algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, que o ministro Fux diz que quer assistir, quando for, a manifestação do Mauro Cid em juízo, talvez para inibir as ameaças ao modo que o Alexandre de Moraes fez. Não seria demais pensar. As coisas que ele diz são as coisas que qualquer um que teve contato com essas inúmeras delações do Mauro Cid pensa. Como é que pode um sujeito fazer 9 delações premiadas diferentes e adicionando novos fatos conforme vai sendo pressionado? Temos áudios da Veja dizendo que eles já chegam com a versão pronta, só querem que eu substancie. Eles me dizem, não é isso que aconteceu, o que eu quero que você diga é isso. A gente tem o Alexandre ameaçando ele, olha, vou te dar mais uma chance. O que ele diz é, ora, se ele não falou o que tinha que falar, a delação tem que se anear. Só que eles não têm prova nenhuma. Então, sem a delação fajuta do Mauro Cid, não sobra nada. E o que ele conclui é que, na visão dele, reparem, 2 nulidades estão sendo plantadas nesse processo. 2 saídas honrosas estão sendo plantadas pelo Luiz Fux nesse processo. Esse é o foro competente? Foi isso que anulou todos os processos do Lula. 2, que também anulou inúmeros processos da Lava Jato, que é, essa delação, ela é válida ou não? Ele diz, eu não vou avaliar agora, mas deixa isso aqui na gaveta. Deixa isso aqui pronto. E eu volto a dizer, cai a delação do Mauro Cid, acabou o processo. A denúncia da PGR é basicamente baseada na delação do Mauro Cid. E se a delação é ilegal, a denúncia vai para o saco. E tudo isso, o ponto de divergência, o mero fato dele ter questionado essas coisas, isso era inexistente no STF. Hoje, no início da tarde, ele continuou com as críticas. Lembrem-se, semana passada teve o pedido de vistas da revisão da pena da Débora Santos. E hoje, vejam o vídeo do Felipe Moura Brasil, quem diria, no nosso programa. Bota aí. Eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela... Não tem tanta liberdade assim, colegas, que eu tenho, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa situação, Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, que eu quero analisar
o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. Olha, abracem o ministro Fux com carinho. Não digo, não. Parabenizem que o sujeito, quando faça a coisa certa, veja a opinião pública favorável a ele. Quem sabe ele não goste desse papel, ele está desafiando 3 posições centrais do Alexandre de Moraes. Vejam as 3 posições que o ministro Fux está desafiando. Posição número 1, Bolsonaro tem que ser julgado só pela primeira turma. Fux está dizendo, estamos abrindo caminho para uma nulidade. Ponto 2, a delação do Mauro Cid, centro do processo. Estamos abrindo caminho para uma nulidade que será avaliada em tempo oportuno. Ponto 3, a dose das penas aplicadas no caso simbólico da Débora. Os 3 são pontos centrais do Alexandre de Moraes, que estão sendo abertamente desafiados pelo Luiz Fux. Isso não é pouca coisa. Significa que o Fux encontrou Jesus, lembrou que fazia jiu-jitsu Gracie e que, poxa, voltou e, vai ser agora. Não. Significa isso. Tomara que ele tenha voltado às origens dele. O Fux, vocês não sabem, mas quem é do Rio de Janeiro, uma geração um pouco mais velha do que a minha, sabe que o Fux era lutador de vale tudo. Jiu-jitsu, faixa coral e tal, então, eu sempre esperei mais do Fux. Nunca foi um cara ideológico pelo lado desses caras, mas sempre ficou muito quieto. E agora que tá falando mais do que, eu sei que não estão nessa turma, mas o André Mendonça e o Nunes Marques. Então, vamos elogiar. Essa foi a surpresa boa. Agora vamos à surpresa, que não é surpresa, mas não deixa de ser curioso, que veio o outro ponto do julgamento, que foi o Alexandre. Claro, o Alexandre não pode ficar fora, não pode deixar de aparecer de alguma forma. E ele não podia ficar de fora disso, porque ele rejeitou a preliminar apresentada pela defesa dos denunciados, em que eles dizem que eles não tiveram acesso à integralidade das provas. Então os denunciados estão dizendo, a gente não teve acesso a todas as provas, a gente teve acesso a uma parte. E a gente trouxe isso aqui, o próprio doutor Paulo Cunha Bueno explicou isso em detalhes, advogado do presidente Bolsonaro, explicou isso em detalhes no programa. Hoje, porém, o Alexandre de Moraes, para mostrar que ele mostrou e deu acesso a todas as provas do processo, durante o julgamento ele resolve me passar um vídeo que não havia sido disponibilizado para as defesas. Ou seja, você é o advogado, o Alexandre de Moraes passa um vídeo que não está no processo e se descobre no meio do julgamento. Eu quero até pedir para o Bruno colocar esse vídeo aqui enquanto eu falo, para vocês verem do que se trata. Eu estou sem som. De pessoas que estavam passeando. Estavam com batom e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro,
no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Eu não quero assistir esse vídeo inteiro, não. Deixa rolando aí no fundo, Bruno. Pode ser no mundo. O principal ponto desse vídeo é que quando a defesa do presidente Bolsonaro e dos demais denunciados, agora dizem que eles não tiveram acesso às provas, o Alexandre responde que eles estão mentindo, que eles tiveram acesso às provas todas sim. Só que quando é para prejudicar os réus, ele tira um vídeo do fiofó dele, que não está nos autos, não está na denúncia da PGR, e ele bota no julgamento. E isso é devido ao processo legal. O cara tirou uma prova que não está nos autos e meteu no meio do julgamento. Isso é absolutamente inexistente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.